olha só. Nessa parte da matéria aqui, deixa eu só ver como é que está aqui a minha canetinha. Tá dando uma doideira aqui, não me deixa namorar. Tá aqui, graças a Deus. Nessa parte de escalas termométricas, quem vai copiando comigo aí, quem quiser depois, pode copiar depois, eu posso mandar essas fotos aqui, mas tem gente que gosta de copiando, eu acho legal também. Nessa parte de escalas de temperatura, galera, escalas termométricas, nós vamos falar de uma grandeza física chamada de temperatura. Então, quem está copiando aí, anota, que eu não vou anotar isso, tá? Temperatura é a grandeza da física que mede o grau de agitação médio de um sistema de partículas. Vou repetir. Temperatura é a grandeza da física que mede o grau de agitação médio de um sistema de partículas. Repetindo pela terceira e última vez. Temperatura é a grandeza da física que mede o grau de agitação médio de um sistema de partículas. Então, o que é importante falar para vocês, cai muito em questão de vestibular? Quanto mais agitadas as partículas de um sistema tiverem, maior é a temperatura daquele sistema. Então, a primeira coisa importante para a gente saber de temperatura é a definição. É muito comum a gente associar a temperatura a calor, tá? Quente e frio. Então, geralmente, os conceitos de temperatura e calor, eles se misturam muito, mas eu já estou definindo para vocês o que é temperatura e nas próximas aulas eu vou definir para vocês o que é o calor. Então, temperatura é o grau de agitação do sistema de partículas. A gente trabalha na física, qualquer escala de temperatura pode ser convertida para as escalas usuais. Quais são as escalas usuais? Alguém sabe dizer? Kelvin, Fahrenheit, Celsius. Exatamente. Escalas usuais. Nós temos a escala Celsius, que é representado pelo símbolo graus Celsius, a escala Fahrenheit, graus F, e a escala Kelvin, e já tem se usado o símbolo graus Kelvin também, tá, galera? Então, o símbolo de grau pode ser usado na escala Kelvin também. Alguns sistemas de física já estão adotando esse símbolo. Então, essas são as 3 escalas usuais. Mas qualquer um de vocês pode construir uma escala de temperatura, tá? Eu, quando dou aula disso no ensino médio, eu faço como um trabalho para cada aluno construir a sua escala. O que eu preciso, Ramon, para construir a minha escala? Você precisa atribuir um valor menor para uma temperatura, que nós vamos chamar de ponto de fusão do gelo à pressão normal, e você vai atribuir um valor qualquer, só que tem que ser maior, para o ponto de ebulição da água à pressão normal de uma atmosfera. Só isso que você precisa. Se você tiver o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água na sua escala, você consegue converter qualquer valor da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin para a sua escala, entendeu? Então você pode criar uma escala própria de temperatura e falar, caralho, eu sou foda, eu tenho uma escala de temperatura. E o aluno acaba se achando foda por isso, grande merda, tá? Mas, você, se quiser, pode ter uma escala de temperatura sua. Qual é o erro mais comum nessa matéria, que é uma matéria relativamente fácil? O aluno querer fazer questões de conversão de escala por regra de 3. Isso aí é uma parada que você vai dar um tiro no pé se você não prestar atenção nessa aula e vai errar uma questão fácil e depois você vai ficar assim, porra, que mole que eu dei de ter perdido essa questão, porque todo mundo vai acertar. O que muito aluno faz? Trabalha regra de 3 para conversão de escala. Por que eu não posso trabalhar regra de 3, galera? Eu posso trabalhar a regra de 3 com as variações de temperatura. Como assim? A escala Celsius, ela é uma escala usada no mundo inteiro. É uma escala que a gente chama de escala centigrada. O que é uma escala centigrada? É uma escala que possui uma variação de 100 partes iguais entre o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ela vai de 0 a 100. Se alguém estiver mandando mensagem no chat, me avisem, tá, pessoal? Não estou olhando o chat porque eu não consigo olhar ao mesmo tempo. Me avise, Ramon, fulano perguntou tal coisa. A escala Celsius é uma escala centigrada, tá, galera? Alguém pode falar comigo aí no microfone? Alguém está com o microfone ligado aí? Isso. Se alguém mandar alguma mensagem no chat, me avisa, tá? Show. Então, a escala Celsius é uma escala centigrada dividida em 100 partes iguais. Se você olhar para a escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes iguais. É só você diminuir, galera. 212 menos 32 vai dar 180. Então, enquanto a escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes,
a escala Celsius é dividida em 100 partes. Se você dividir 180 por 100, galera, qual o valor que você vai encontrar? 180 dividido por 100, a gente vai encontrar qual o valor? 1,8. 1,8. Muito bem. O que é esse 1,8? Fala para mim. O que é esse Quando 1 grau é 1,8? a variação. Quando 1 grau varia 1 grau Celsius, varia 1,8 grau Fahrenheit. Exatamente. Muito bem. Acho que foi Xalito que falou. Foi. 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Aí o aluno já vai falar, Ramon, posso fazer regra de 3 então? Se 1 Celsius está para 1,8, você pode fazer variação, você pode fazer para variação, para um intervalo de temperatura você pode. Por um valor absoluto, você vai ter que fazer o que eu vou ensinar agora, tá? Pessoal, olha só, 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Beleza. 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. Fahrenheit é uma escala que ela não começa do zero. Se ela começasse do zero, você poderia fazer por regra de 3. Você vai falar assim, Ramon, mas por que existe essa merda de Fahrenheit? Só para ferrar com a nossa vida? Não. Fahrenheit é a unidade de medida do sistema inglês. Sistema métrico inglês. Quem já foi aí para algum país de língua inglesa, chegou lá, a temperatura estava 68 graus, estava 72 graus, estava 78 graus. Falou, pô, vou morrer se eu sair lá fora. Lá em Campos a temperatura é 30, eu tô quase morrendo de calor. Imagina o que está 78. Mas esse 78 é 78 Fahrenheit. Então, geralmente, os valores absolutos na escala Fahrenheit são maiores que os valores absolutos da escala Celsius por dois motivos. Primeiro, que a escala Fahrenheit possui variações maiores. Segundo, que ela não começa do zero, ela começa do 32. Ok? Então, galera... Você colocou 1,8 Celsius ali, não era... Isso, perdão. Desculpa, é isso mesmo. Vacilei aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Obrigado. Então, pessoal, o que a gente já pode falar aqui que é importante? Primeiro, que uma variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Segundo, que os valores de Fahrenheit geralmente são maiores que os valores absolutos na escala Celsius. Então, vamos lá. Continuando aqui. Como que eu converto uma temperatura da escala Celsius por Fahrenheit se eu não posso fazer por regra de 3, que é a maior maravilha que o mundo já inventou? Nós vamos fazer o seguinte, galera. Esse intervalo menor nas duas escalas, a gente vai chamar eles de A, tá? Um intervalo menor na escala Celsius e na escala Fahrenheit nós vamos chamar de A. O intervalo maior nessas duas escalas nós vamos chamar de B. Então, quem é A na escala Celsius? É o intervalo que vai de θc, que seria uma temperatura qualquer na escala Celsius, até zero. E quem é A na escala Fahrenheit? θf menos 32. Então, é esse pedacinho aqui, ó. E o B na escala Fahrenheit vai do 212 até o 32. Então, a relação entre essas escalas vai ser a razão desse coeficiente, A sobre B. Então, vamos lá. A na escala Celsius. θc, temperatura em Celsius, menos zero, que é esse intervalinho menor, dividido pelo intervalo maior. 100 menos zero. É igual a razão desses mesmos intervalos na escala Fahrenheit. A na escala Fahrenheit, o intervalo menor vai de θf menos 32 e um intervalo maior, 212 menos 32. Fazendo essas continhas aqui, pessoal, vai ficar aqui θc menos zero, θc, 100 menos zero, 100, é igual θf menos 32, dividido por 212 menos 32, que dá 180. Qual é o máximo divisor comum que eu tenho entre 180 e 100, pessoal? Qual é o maior valor que eu posso dividir 180 e 100 e continuar com valores inteiros? 5 e 9. 5 e 9? Eu posso dividir 100 por 5 e 80 por 180 por 9, é isso ou não? 20. 20, muito bem. Então, 100, se eu dividir os dois denominadores, simplificar os dois denominadores, dividindo ambos por 20, que é o máximo divisor comum entre os dois, nós vamos chegar aqui, θc, sobre quanto? 50. 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Tem muito aluno que decora isso aqui, pessoal. Ah, Ramon, não gosto de fazer isso não, vou decorar isso aqui mesmo e foda-se o mundo.
Eu acho que vale a pena você aprender a fazer, porque ele pode mudar, ele pode dar uma outra escala. Isso vale para qualquer escala. Você pode fazer isso para qualquer escala. Outra maneira que eu posso escrever isso aqui, que é mais legal também, ó. Vou escrever isso aqui de uma outra forma. Vou isolar o θF. Oi? Função. Isso, vou isolar o θF. Quem é θF? θF é igual a 9 θc. Faltou um Czinho aqui, pessoal. Pera aí rapidinho. Faltou um Czinho aqui, ó. Joguei o 9 para lá multiplicando. Alguém mandou uma mensagem no chat aí. θF é igual a 9 θc sobre 5. Joguei o... Não? Oi? Não mandou não, só se mandou diretamente para você. Aí não Ah, aparece tá. pra gente. Deixa eu ver aqui. Não, continuo com 2 ainda. O 9 vai para lá multiplicando e esse 32 vai para lá somando. Aí eu vou fazer a conta. Alguém faz essa conta aí para mim? Quanto que dá 9 dividido por 5, galera? Rapidinho. 9 dividido por 5. 1,8. Então, olha só. Olha a conclusão que a gente chega. θF é igual a 1,8 θc mais 32. Isso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é uma função que mostra que a relação entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius é uma relação linear. Como assim uma relação linear? Galera, se eu botar a temperatura de 10, quanto que vale 10 graus Celsius? 10 vezes 1,8, 18, mais 32, 50. Ou seja, 10 graus Celsius equivale a 50 graus Fahrenheit. Todo mundo entendeu, galera? Se eu botar 10 aqui, 10 vezes 1,8, 18, mais 32, 50. A pergunta que eu vou fazer para vocês é: 20 graus Celsius equivale a 100 graus Fahrenheit? Faz essa conta aí para mim. 20 graus Celsius equivale a 100 graus Fahrenheit, ou seja, se eu dobrar a temperatura em Celsius, eu dobro a temperatura em Fahrenheit? Não. Quanto que dá, então? Faz essa conta aí para mim, substituindo 20 no lugar de θc. Ninguém vai fazer essa conta para mim, não? Calma aí. Eu fiz de cabeça, Ramon, mas dá 35,6? Não sei. Deu Eu fiz de quanto? cabeça. Deu 35,6, todo mundo concorda? Primeiro, 20 vezes 1,8 dá quanto? 20 vezes 1,8, galera. 36. 36. Mais 32. 68. 68. Olha só, galera. Dobrei a temperatura em Celsius. Dobrei a temperatura em Fahrenheit. Isso é muito importante, hein, galera? Dobrei? Não. Não dobrei. Por que não dobrei? A temperatura Fahrenheit, ela parte de qual valor? 32. 32. Então, galera, ó, na hora que eu pegar aqui e colocar Fahrenheit no eixo Y, graus Fahrenheit no eixo Y, graus Celsius no eixo X, graus Celsius no eixo X, qual o ponto de partida aqui da escala Fahrenheit? Ou seja, quando a temperatura é 0 graus Celsius, quanto que vale em Fahrenheit? Vamos, gente, vocês estão demorando muito para responder. 32. 32, muito bem. Quando a temperatura é de 100 graus Celsius, quanto que vale na Fahrenheit? 212. Então, vou marcar esse ponto aqui agora. 212 Fahrenheit e 100 graus Celsius. Isso aqui, galera, vai dar uma relação linear, tá? Vai dar uma relação linear. Partindo desse ponto aqui, indo até esse ponto aqui, ó, é uma relação linear. Mas você dobrar uma temperatura em Celsius não significa dobrar a temperatura em Fahrenheit. Isso é muito importante, tá? Geralmente o aluno erra muito isso no vestibular. Essa função aqui descreve esse gráfico aqui. Galera, como que eu calculo, ó, matériazinha de primeiro ano, como que eu calculo o coeficiente angular da reta? Alguém se lembra? Vocês têm que ficar ligados nisso. Como que eu calculo o coeficiente angular da reta, galera?
Lembro não. Ninguém lembra? X por delta Y, sei lá. Delta Y sobre delta X, tá? Delta Y sobre delta X. Vocês têm que lembrar, galera. Tem que lembrar isso aí, cara. Delta Y sobre delta X. O delta Y é a variação que a gente teve em Y, que vai do 32 ao 212. Quanto que vale o delta Y? Quanto que vale esse pedaço de 32 a 212? Quanto que vale, galera? 180. E o delta X, ele vai de 0 Celsius a 100 Celsius. Quanto que vale esse intervalo? 100. Então, divide delta Y sobre delta X. Vai dar isso aqui, ó. 180 sobre 100 é igual a 1,8. O que é esse 1,8 aqui? É o que nós chamamos de coeficiente angular da reta. O 1,8 é o coeficiente angular dessa reta. E quem é o coeficiente linear? 32. Então, isso aqui é uma função de primeiro grau que relaciona essas duas escalas. Quando eu for falar da escala Kelvin, quando eu for falar da escala Kelvin, que vai ser aqui... Posso tirar uma foto? Eu vou mandar para vocês depois. Vou mandar para vocês depois. Estou até salvando aqui para não esquecer de mandar para vocês. A diferença, galera, é que a escala Kelvin, que nós chamamos na física de escala absoluta, ela tem como que seus pontos mínimos e máximos a temperatura de 273 e 373. E muita gente viaja. Irmão, por que esse valor é tão alto? Porque, na verdade, o que eles quiseram criar uma escala absoluta que tivesse a menor temperatura da natureza, que a menor temperatura da natureza fosse o zero. Laboratorialmente, eles chegaram numa temperatura muito baixa, mas não conseguiram chegar no zero absoluto, que seria você praticamente parar a molécula, parar qualquer vibração de uma molécula. Eles não conseguiram. Só que eles determinaram matematicamente que a menor temperatura da natureza conhecida por nós, tem muita coisa ainda a gente não conhece, é menos 273 graus Celsius aproximadamente. Esse valor aqui se chamou de 0 Kelvin. Parece um ok, tá, galera? Quem não está prestando atenção na aula vai achar que é um ok, mas na verdade é 0 Kelvin. Ou seja, a menor temperatura do universo é o 0 Kelvin, até hoje conhecida. Aí o que acontece? Se o 0 Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius, o 0 Celsius, vou subir aqui 273, vai subir aqui também 273. Ou seja, 0 Celsius é igual a 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na anterior, só que agora eu vou fazer mais rápido um pouquinho. Intervalo menor na escala Celsius. Ramon, Oi. mas pode ter esse negativo na escala Kelvin? Onde que tem negativo na escala Menos Kelvin? 273. Mas não tem na escala Kelvin esse menos, não. Eu coloquei aqui Celsius. embaixo. 0 Kelvin é menos 273 Celsius. Ah, tá. Kelvin não tem negativo, não. Então, intervalo menor, θc menos 0. Intervalo maior, daqui de cima até aqui embaixo. 100 menos 0, que vai dar 100, é igual a temperatura em Kelvin. θK. Geralmente, temperatura em Kelvin, a gente usa a letra T maiúsculo. Vocês vão perceber isso lá em gases, tá? Mas vou botar aqui θK. θK menos 273 sobre 373, que é o máximo, menos 273, que é o mínimo. Fazendo essa conta, vai ficar θc sobre 100 é igual a θk menos 273 dividido por 100 também. O que acontece com os denominadores aqui, pessoal? Corta, muito bem. Cortando os denominadores, o que vai sobrar, galera? θc é igual a θk menos 273. Então, o que eu preciso para passar de Celsius para Kelvin? Se eu tenho um valor em Kelvin, o que eu preciso para passar de Celsius para Kelvin?
Diminuir por 273. Isso. E se eu tenho valor em Celsius, o que eu preciso para passar para Kelvin? Somar 273. Somar 273. Pronto. Só isso, galera. Então, assim você converte qualquer escala de temperatura de qualquer unidade de medida que você desejar. Beleza? Eu acho que na apostila de vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda, pessoal, ou não? Sim. Estão vendo minha Sim. tela? Beleza. Deixa eu ver aqui, porque eu tô meio cego. Tem que usar óculos, cara. Que emoção de filme. A Ô, vista Ramon, é tá... quando você diminui uma matéria, modo de boa, né? Quase ao zero absoluto, é que você consegue chegar ao condensado, né? Isso. Condensado de Bose-Einstein. Exatamente. Você consegue praticamente perder qualquer simetria da matéria quando você faz isso daí. Observar fenômenos microscópicos em um ambiente macroscópico. Exatamente. Tá estudando muito, rapaz. Tá vendo muito livro. O que está acontecendo com você? Pessoal, botei abrir do PISM 1. Deixa eu abrir do PISM 2 aqui. Esse aqui é PISM 1 vaza, PISM 1 acabaço, PISM 2. Pessoal, eu acho que tem uma questãozinha recente aqui. Porra, é essa? Fecha. Acho que tem uma questãozinha recente que dá pra gente fazer sobre temperatura. 7,56. Começar aqui na página 7, ver se 6, 7, 7. Deixa eu ver se eu já encontro ela aqui. Se eu já encontrar, a gente faz. Física. Não é discursiva, não. Então, 56. É questão de temperatura, sim? Isso. Se você já lembrar onde está aí, me fala. Que aí eu já parto para ela. Caiu recentemente agora, cara. Deve estar por aqui. Ramon, Oi. veja essa aqui. Nos tratamentos dentários deve-se levar em conta a composição dos materiais utilizados nos restaurados, de modo a haver compatibilidade entre estes e a estrutura dos dentes. Mesmo quando ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espera-se não acontecer tensão excessiva. Poderia até vir a causar... É essa? Eu acho que não. Mas espera aí, continua lendo para mim. Espera-se não acontecer tensão excessiva, que poderia até vir a causar rachadura nos dentes. Entre as afirmativas a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato de que efeitos desagradáveis dessa natureza podem ser evitados quando, aí nas alternativas tem calor específico, coeficiente de Não, dilatação... cara, Esse é se eu não me dilatação, engano. não? Esse é dilatação. Esse é dilatação. Nós vamos falar daqui a pouco, a gente já pode fazer essa questão. Era uma questão de conta, cara. Bem facinho de Gente temperatura. rachar. Deixa eu tentar aqui mais um bocadinho, se eu conseguir achar. Alguém mandou alguma coisa no grupo aí. Deixa eu ver aqui onde que está a outra parte de física. 56, física 2015, 2017, 68. Deixa eu ver quem mandou no chat aqui. O que o Lucas falou que o 4G dele acabou? 68. Deixa eu ver, se não for no 68, eu vou seguir o barco, depois eu volto e procuro. Eu tinha visto essa questão, cara, me esqueci completamente. Geografia, papapá. Aqui, acho que tá aqui, ó, peraí. Não são 5 questões de física, cacete? Tem uma antes aqui, então. Aqui tem quantas? 1, 2,
Depois, 3, 4. Faltou uma questão difícil nessa porra aqui. Tem aqui. Ah, Tem um outro aqui que fala de. Ah, mas aqui acho que é. Calma aí. esse dia eu vi, cara. Eu falei, pô, vou fazer essa questão com a galera. Eu tava procurando questão, achei a Aqui questão tem de negócio de calorímetro ideal, coisa assim. Aí eu acho que deve ser de dilatação. Ó, deixa eu ver isso aqui. Achei. Falei com vocês. Pá. Página, galera. Abre a apostila quem quiser e página 150, eu acho. Vou ver aqui, confirmar aqui agora. Achei. Aqui, ó. Um professor de física, página 148, Página pessoal. 148, Página 148. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pode acompanhar aqui se quiser. Um professor de física encontrou 2 termômetros em um antigo laboratório de ensino. Os termômetros tinham somente a indicação do ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Além disso, na parte superior do termômetro estava um símbolo graus Celsius. E no outro termômetro, o símbolo graus Fahrenheit. Com a ajuda de uma régua, o professor verificou que a separação entre os pontos de fusão do gelo e ebulição da água nos 2 termômetros era de 20 centímetros, conforme a figura abaixo. Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que a 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a quanto? Então, galera, olha só. Entre 0 e 100 graus Celsius, eu tenho uma diferença de 20 centímetros. Deixa eu pegar a canetinha aqui do zoom aqui. Entre 0 e 100 graus Celsius, eu tenho um intervalo de 20 centímetros, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou falar aqui, ó, de 0 a 100. Se eu pegar aqui, ó, o intervalo menor e o intervalo maior, o intervalo maior na escala Celsius vai de 0 a 100. Beleza? E o intervalo menor na escala Celsius vai de x, que é o que eu quero saber, até 0. Então, o intervalo maior de 100 a 0, o intervalo menor na escala Celsius de x a 0. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 0, que é o intervalo menor, dividido por 100 menos 0, que é o intervalo maior, como a gente fez lá no exemplo, é igual. Na escala de centímetro, quem é o intervalo menor? 5 centímetros menos 0. E na escala de centímetros, quem é o intervalo maior? 20 Qual questão, Ramon? menos 0. Oi? Qual questão? Questão da página 148. Eu não vi o número, não. Qual o número aí, galera? Show. Página 24. 148. É 24. Isso, questão 24. Entendeu, galera? Então, olha só. Intervalo menor na escala Celsius, x menos 0. Intervalo maior na escala Celsius, 100 menos 0. É igual. Intervalo menor na escala de comprimento, 5 centímetros. Intervalo maior na escala de comprimento, 20 menos 0, que vai dar 20 centímetros. Então, vai ficar aqui x, que equivale a esses 5 centímetros de altura aqui. Então, vai ficar x menos 0, x, sobre 100 menos 0, 100. É igual 5 menos 0, 5, dividido por 20 menos 0, que dá 20. Multiplicando cruzado isso aqui, vai dar aqui 20x é igual a 500, multiplicando cruzado. X é igual a 500 dividido por 20, que é igual a quanto, galera? 25. Veja, já tem essa resposta nas alternativas aí, 25 graus Celsius. Tem. Tinha uma maneira mais fácil de fazer essa questão, que é a seguinte: qual o comprimento que eu tenho entre o 0 Celsius e o 100 graus Celsius? Qual o comprimento que eu tenho entre o 0 Celsius e o 100 graus Celsius? 20 centímetros. 20. Então, se eu dividir 100 fiz graus assim. Celsius, se eu Por dividir 100 graus Celsius por 20, vai dar quanto? Se eu dividir 100 graus Celsius por 20 centímetros, vai dar quanto, pessoal? Isso, Sim. meus amores. 100 graus Celsius. O problema de escrever aqui no Zoom, que a caneta aqui é horrível. Por 20 centímetros, a gente vai encontrar aqui, eu tenho 5 graus Celsius por cada centímetro. Se eu subir 5 centímetros, é só multiplicar. 5 centímetros vezes 5 graus Celsius por centímetro
Corta centímetro com centímetro, vai dar o quê, pessoal? Vai dar o quê, pessoal? 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Muito bem. Agora vamos achar em Fahrenheit. Posso fazer a mesma coisa, Ramon? Pode, só que em Fahrenheit você vai ter que pegar o intervalo entre os pontos máximos e mínimos da Fahrenheit. Qual o intervalo que eu tenho entre o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit e o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit? 180. Então vai ficar 180. Maria Alice, hoje faltou minha aula, né? Maria Letícia, perdão, Maria Alice está aí. Maria Você Letícia. invoca Maria Letícia tá aqui, Ramon. E por que você não falou nada ainda? É que ninguém sente Eu falta falei há dela. muito tempo, eu te respondi. Exatamente, eu tô te respondendo o tempo inteiro. Você não falou nada, cara. Você tá me deixando no vácuo. Fiquei Ela falou. chateado. Eu tô Galera, falando o tempo inteiro. 180 Ramon, não graus. só multiplicar por 1,8? Sim, senhor, filho, mas eu quero mostrar isso. 180 Ah, tá, graus tá. Fahrenheit dividido por 20. Dividido por 20 centímetros. Dá quanto, galera? 180 por 20. Não é difícil essa conta, não. 18 por 2 dá quanto? 18 por 2? Dá Então, eu 90. tenho 99. 9 graus Fahrenheit por cada centímetro da escala. Se eu subir 5, qual vai ser esse valor aqui? Qual o valor? 45. Todo mundo concorda? Uhum. Todo mundo concorda? Yup. Posso seguir então? Tá tudo certo? Uhum. Ah, tá. Parabéns. Vocês não estão nem prestando atenção. Vocês estão cagando para mim hoje. Eu falei 5 centímetros vezes 9 graus Fahrenheit por centímetro dá quanto, gente? 45. E tá certo, então? Tem essa resposta? 45? Tem 25, 45. Ah, alguém falou alguma coisa aí, hein? Falaram o que aí? Tem que somar 32. Tem que somar 32. Por quem falou que tem que somar 32? Eu, Nicole. Pepe. Parabéns, Nicole. Por que eu tenho que somar 32, Nicole? Olha só como é que um monte de gente errar uma questão fácil. A escala Fahrenheit, ela parte do zero? Oi. Tem um negócio mais prático que foi como eu aprendi na escola. Eu não sei se é a mesma coisa, é que na minha cabeça funciona mais fácil assim. Que tem É a mesma coisa, mas forma, tem então, né? que a gente aprendeu primeiro de uma forma, que é aquela fórmula, tipo, a Celsius sobre 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, é a mesma coisa, não é? Sim, mesma coisa. É a mesma coisa, só aplicar. Só aplicar. Só aplicar. Você já tem a temperatura em Celsius, você passa para Fahrenheit. Só que eu sabia que quando eu perguntasse isso, é por isso que eu falo com vocês têm que tomar cuidado com o negócio de decoreba. Decoreba faz você perder questão fácil. Aprende, pessoal. Então, quando você falou que dava 45, eu falei, não é possível que eu errei a aplicação de fórmula. 180 dividido por 20 dá 9 graus por centímetro. Isso está certo. Se subiu 5 centímetros, 5 vezes 9, 45. Só que eu não posso esquecer que eu vou somar 45 ao zero da escala, ao início da escala Fahrenheit. O início da escala Fahrenheit não começa do zero, começa onde? 32. Então foi o que Nicole falou. Eu vou pegar os 45 que elevou a temperatura e vou somar com 32. 32 mais 45 vai dar quanto, galera? 77. 77. Viu, Pepe? Eu sempre erro falta de atenção, gente. Eu vou ir mal. Vocês entenderam, pessoal? Nosso problema é matemática básica. Cuidado. Não é questão de matemática básica, cara. É questão de falta de atenção. Isso aí não é matemática básica. Isso é falta de atenção. O que acontece? Desde o início da aula eu falei com vocês, galera, não façam por regra de 3. O que eu fiz aqui foi regra de 3. Se eu fizer por regra de 3, eu não posso esquecer de somar esse filho da puta aqui, ó. Se eu esquecer de somar ele, vai dar merda. Por quê? Porque a escala Fahrenheit, ela não começa. Ramon, então eu posso fazer, então, já que eu já tenho a temperatura em Celsius, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 dividido por 9? Pode. θc 25 sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. 25 sobre 5.
5. 5 vezes 9. 45. Mais 32. 77. Tá aí. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou abrir até o chat aqui. Se alguém teve dúvida, é só falar. Galera, tô feliz demais. Olha só, cara, 34 alunos na aula. Eu queria todo mundo. Tá bonito. Tá bonito pra caramba demais isso. Fico até emocionado, até arrepiou. Até arrepiou, fico feliz. Vou tirar uma foto aqui até para registrar esse momento. Eu nunca vi tanto Ai, Pedro, faz carinho. Pedro, ele sempre vai aparecer, né, mano? Não sei Aparecer eu no bom fiquei me sentido, encarando tá, assim, Pepete? eu não posso me ver. É porque eu não ele posso se ver uma ama. câmera. Esse é o problema. Ele se ama. Eu fiquei fazendo pose assim. Xalita, do nada abriu a câmera dele para ele ficar vendo esse nariz dele igual uma barraca de praia. Vamos lá, galera. Eu acho um absurdo. Você está ofendendo a minha ascendência, ok? A sua descendência? Minha ascendência. Sua ascendência agora está se remoendo no caixão. Gente, vamos lá, que a gente tem que ver bastante matéria ainda. Vamos lá. Tá acabando já. Bastante eu podia fazer piada com isso, mas eu não vou fazer piada com isso. É que essa matéria é fácil. Xalita, para com isso! Essa matéria é fácil. Pessoal, se liga só. Deixa eu mostrar uma parada para vocês. Deixa eu mostrar uma parada para vocês que é importante, ó. De variação de temperatura. Isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, galera, se liga só uma coisa importante aqui, ó. Isso aqui não era para ter entrado aqui, não. Não sei porque que entrou aqui, não. Mas, enfim. Pessoal, os intervalos... Esquece isso aqui que está aqui embaixo que eu coloquei errado. Os intervalos de variação de temperatura, como você pega a variação menor pela variação maior, você vai pensar o seguinte, ó. Se eu tiver uma variação de temperatura na escala Celsius, aí vai ficar assim, ó. θc sobre variação de temperatura na escala Celsius sobre variação maior, 100, que é 100 menos 0, é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 180, que é um intervalo maior. Intervalo menor na escala Celsius sobre intervalo maior na escala Celsius é igual a intervalo menor na escala Fahrenheit por intervalo maior na escala Fahrenheit. Logo, você vai chegar aqui, ó, se você simplificar aqui, você vai chegar aqui, Δθc sobre 5 é igual a ΔθF sobre 9. Ou no que a gente falou aquela hora lá. Como 9 vai para lá multiplicando e 9 por 5 dá 1,8, você vai chegar na relação que ΔθF é igual a 1,8 Δθc. O que significa isso aqui, galera? Quem pode ler isso aqui para mim? Quem pode ler essa expressão final aqui para mim? Quem pode ler isso, pessoal? Vamos lá. Variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius? Exatamente. Ou seja, se variar 1 grau Fahrenheit, vai variar o quê? Perdão, desculpa, que eu papei moço. É isso mesmo. A cada 1 grau Fahrenheit corresponde... Contrário, desculpa. Falei merda aqui. Variação da escala de temperatura dividido... Deixa eu botar aqui direitinho com a cor, né? Dividido por 9. Cada variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 na escala Fahrenheit. Cada variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 na escala Fahrenheit quando a gente chega nessa relação aqui. E na escala Kelvin? Variação de temperatura na escala Celsius sobre 100, que é o intervalo maior, é igual a variação de temperatura na escala Kelvin sobre 100 também. Tem 100 nos dois denominadores. Corta, o que eu provo? Isso aqui vai ser muito importante lá em teoria dos gases, hein? Variação de temperatura na escala Celsius é igual a variação de temperatura na escala Kelvin. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço. Galera, uma variação de 10 graus Celsius, corresponde a uma variação de 10 Kelvin. Tá certo isso aqui que eu escrevi? Tá. Não está. Não, tem que ter o delta. Exatamente. Eu posso dizer que uma variação de temperatura na escala Celsius corresponde a uma variação de temperatura na escala Kelvin, tá?
Eu posso Mas dizer 10 isso. graus Celsius. Mas 10 graus seria Celsius 10, Ah, 10 graus Celsius é quanto em Kelvin? é do 283? 10 graus Celsius, 283. Como que você chegou nessa conclusão, Pepete? Fala pra mim. Somou 273. Boa. E 20 graus Celsius? 293. 293. 293 Kelvin. Qual foi a variação em Celsius que a gente teve? 10. Qual foi a variação em Kelvin? 10. Mais 10 graus Celsius é igual a 10 Kelvin? Não. Não, é igual a 283. Aí essa fórmula esse pensamento a gente usa só quando as questões já derem as variações de temperatura pra gente, né? Exato. Perfeito, Mano, Maria Letícia. Muito obrigada, Maria Alice. essa matéria é muito de boa. Então vamos lá, galera. Próximo passo, dilatação térmica, que também é muito tranquilo. Salva assim pro grupo, gente. Salvei. Melhor matéria. Se fosse só... Nossa, se o vídeo fosse só pra matéria, delícia. Ah, essa matéria é boazinha. E cai direto. Eu vou fazer uma questão discursiva aqui agora. Ah, cai discursiva dela? Vou mostrar pra vocês. O Pedro Pode cair qualquer coisa, galera. Tá no edital, pode cair. Meus queridos, dilatação térmica. A dilatação térmica é um fenômeno que está relacionado com a seguinte situação. Toda vez que você aquece um determinado material, ele tende a aumentar a sua medida. Qual a definição de temperatura? Grau de É agitação. grandeza física que mede o grau de agitação de sistema de partículas. Exatamente. Temperatura é a grandeza física que mede a agitação, o grau de agitação do sistema médio de uma partícula. Então é o seguinte, galera. Se eu tenho uma barra a uma determinada temperatura e começo a aquecer essa barra, as moléculas vão ficar mais agitadas. O fato delas ficarem mais agitadas vai obrigar a estrutura a ceder um pouco de tamanho para poder compactar, para poder caber essas moléculas que estão se agitando aqui dentro. Tá certo? E esse aumento de tamanho, ele depende de 3 fatores. A primeira dilatação que nós vamos dar aqui, que nós chamamos de dilatação linear. O que é uma dilatação linear? Quando você só muda uma dimensão do corpo, que é o seu comprimento. Tá? O que essa dilatação prevê? Toda vez que você aumenta a temperatura de um corpo, ele dilata. Dilatar é aumentar de tamanho. Se você diminuir a temperatura, ele vai contrair, que é diminuir o seu tamanho. A dilatação é linear quando varia apenas o comprimento. E essa dilatação ΔL, ela depende de 3 características. O L0, que é o comprimento inicial. O coeficiente de dilatação da estrutura, que é uma grandeza que geralmente a questão vai dar para a gente, ou vai pedir, e a variação de temperatura ΔT. Ou seja, o comprimento inicial do material, ele geralmente é fixo. Se eu pego um fio de 1 metro, inicialmente, esse comprimento é fixo. O coeficiente da dilatação, que é isso aqui, ó, coeficiente de dilatação, é uma característica que depende do material, tá? Cada substância, cada material vai ter o seu coeficiente de dilatação. Tem uma tabela desses valores. Então, o aço tem um coeficiente de dilatação, o alumínio tem um coeficiente de dilatação, o cobre tem um coeficiente de dilatação, o vidro tem um coeficiente de dilatação. Cada estrutura vai ter o seu coeficiente de dilatação. Mas a gente precisa aprender uma coisa que é muito importante para a dilatação térmica, é que a variação do comprimento ela está diretamente ligada à variação de temperatura. Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura de um corpo, mais ele tende a aumentar o seu comprimento. Tem uma outra relação aqui, pessoal. O que essa fórmula me permite calcular? A dilatação linear que sofreu. E se eu quiser calcular o tamanho final? Eu não quero saber o quanto que aumentou, não. Eu quero saber o tamanho final. O que você faz? Você vai dizer que a dilatação, o ΔL, que é a variação do comprimento, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Aí você isola. O comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação. Como que eu calculo dilatação? Como que eu calculo ΔL? L0 alfa delta teta. Beleza?
Posso colocar o L0 em evidência, galera. Aí eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. L é igual. Tirei o L0 daqui, sobrou o quê? Me ajudem. Tirei o L0 daqui, sobrou o quê? 1. Então vai ficar L0 vezes 1 mais. Tirei o L0 desse termo aqui, sobrou o quê? Alfa A variação de vezes temperatura. delta. variação de temperatura. O que essa fórmula aqui calcula? Dilatação linear. Não, a dilatação linear, aquela primeira fórmula O lá negócio calcula. final. Tá. Essa fórmula aqui serve para calcular o comprimento Final. final. Ramon, não é mais fácil eu calcular a dilatação e somar com o inicial? Pode fazer isso, mas tem questões que você tem que saber essa fórmula aqui, tá? Então, galera, a dilatação linear, ela é uma variação unidimensional. O que significa essa palavra unidimensional, galera? Só varia em uma dimensão. Só varia em uma dimensão. Questão, página 151, Ô, Ramon, 151. vai cair Oi. calorimetria no RISM 2? Sim, calorimetria está dentro de física térmica. Questão 2 discursiva da página 151. O gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito de um material desconhecido em função da temperatura. A 0 graus Celsius, o comprimento inicial do bastão é de 200 milímetros. A 0 graus Celsius, o comprimento inicial do bastão é de 200 milímetros. A tabela ao lado mostra o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Com base nos dados, responda o que se pede. De que é feito o bastão? Justifique sua resposta com cálculos. Pessoal, de que é feito o bastão? Eu preciso achar o que dele? Qual característica do bastão que eu preciso achar? O coeficiente de dilatação. Exatamente. Como que eu calculo o coeficiente de dilatação? Ramon, eu vi uma videoaula que era uma relação do tipo assim, quanto maior o coeficiente, maior a condutividade térmica, é isso? Não, para dilatação térmica isso não interfere, não. Geralmente as substâncias que possuem maior coeficiente de dilatação, elas tendem a, na verdade, a condutividade térmica está relacionada com calor específico. Substâncias de baixo calor específico são bons condutores de calor, os metais. Isso é uma coisa que nós vamos falar lá em calorimetria mais para frente. Pessoal, se liga só. Informações que o gráfico me dá. Comprimento inicial, que é a temperatura de 0 graus Celsius. Comprimento final. E ele vai ter um comprimento de 200,1 milímetros a qual temperatura? Olha para o gráfico. 200,1 milímetros a qual temperatura? 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura de quanto, galera? 100? 100 graus Celsius. Qual foi a variação do comprimento que esse material sofreu? 0,1. Exatamente. É só você pegar o final, comprimento final, e subtrair do inicial. Comprimento final, 200,1 inicial. 200. Isso aqui dá quanto? 0,1. 0,1 milímetro. Ramon, qual unidade de temperatura que eu uso para essa bagaça? Você não falou sobre isso. Minha boca já está coçando para perguntar. Galera, a unidade que eu uso para dilatação, eu vou usar para o comprimento inicial. Sempre. Então, quais são as outras unidades? Unidade desse cara. Unidade de comprimento. No caso, eu vou usar em milímetro. Comprimento inicial, eu vou usar em milímetro. Coeficiente de dilatação, não sei qual unidade. E aqui eu vou usar graus Celsius. O que vai acontecer com 1 milímetro do lado e 1 milímetro do outro? Cortar. Corta. Então vai ficar que a unidade do alfa, que é o coeficiente de dilatação,
é igual a 1 dividido por grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1, que é a unidade Mas que já ele deu tinha, aqui, ó. Então, grau Celsius elevado a menos 1 vem por isso, galera. Eu não preciso botar isso aqui no sistema internacional, porque sempre a unidade medida de L0 e de ΔL vão ser a mesma. Então, terminando a questão. Se ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes Δθ, como que eu calculo o alfa, galera? 0,1 Não, igual... a alfa é igual a ΔL, vamos isolar primeiro, depois a gente substitui. ΔL dividido por quê, galera? Por L0 L0 vezes delta... Vamos precisar de um pouquinho de conhecimento em notação científica aqui. ΔL, 0,1. L0, 200, que é o comprimento inicial, 200 milímetros. Variação de temperatura, 100. Vou colocar tudo em notação científica. 10 elevado a menos 1, ou 1 vezes 10 elevado a menos 1. Embaixo falou que dá 20 mil, Peperte. Coloca 20 mil em potência para mim. Todo mundo já aprendeu a fazer isso. 20 mil. 10 a 2 vezes 10 aqui. 2 vezes 10 a quarta. 20 mil, 2 vezes 10 a quarta. Quanto que é 1 meio? 0,5. Repete a base 10 e subtrai os expoentes. 0,5 vezes 10 elevado a quanto? Repete a base, subtrai os expoentes. 0,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 5. Que não está em notação científica. Em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual substância, galera? Vidro Pirex. Então, resposta da questão, se você não faz isso, você perde ponto. Vidro Pirex. Mamãe adora. Mamãe adora o Pirex. Resposta da questão, vidro Pirex. Ela adora até falar Pirex. Puxa no X, nunca vi. Pobre adora um Pirex. Para botar uma red maionese. Não tem aquele red maionese que sobrou? O pobre adora um Pirex. Mamãe, você quer ganhar ela, dá um Pirex a ela do Natal, que ela vai falar para a vizinhança inteira. Ah, tá, agora é Tupperware. Na minha época era Pirex, agora é Tupperware. É português com inglês na mesma frase. Tupperware. Igual a liquid paper, né? Você mistura português com inglês na mesma palavra. Liquid paper. Líquido de paper. Gente, me presta um líquido de paper aí. Interessante, né? A língua brasileira e vai abrasileirando as coisas, né? Pessoal, alguma dúvida na letra A? Tira um print aí, eu tiro uma foto, porque vai sumir, tá? Tiraram foto aí? Ramon, você esqueceu na outra questão de falar para tirar um print. Ah, esqueci mesmo. Mas vocês fazem. Vocês são bons. Ó, tinha 34 alunos na aula. Já caiu para 33. Já perdemos um guerreiro. Já tiraram o print, gente? Já tiraram foto? Vou apagar. Você hein? é muito nervoso. Eu sou. Não, fala não. Vocês estão muito lentos. Ele cheira uma carreirinha de cocaína de tela pra gente. Posso apagar? É porque não tem chamada. Maria Letícia, essa hora da noite já falando essas coisas obscenas? Vou explanar as coisas que você me fala, hein, Marília? Que isso, minha, faz isso não. Não. Nem brinca, nem brinca. Não. Qual o comprimento do bastão a uma temperatura de 210 graus Celsius? Tem duas maneiras de fazer. Primeira maneira é usar a fórmula do comprimento final. Comprimento final é igual a L0 vezes 1 mais alfa delta teta. Mas eu não preciso fazer isso, eu vou fazer de outra maneira. Eu vou calcular a variação. Delta L é igual a L0 alfa delta teta. Agora eu já sei quanto que vale o alfa. Se eu errei a letra A, eu erro a letra B, tá? Qual é o comprimento do bastão? Que é de vidro Pirex, como a mamãe fala. Delta L, comprimento inicial do bastão. 200 milímetros. Pode deixar em milímetro mesmo. Você vai encontrar o delta L em milímetro mesmo.
Coeficiente de expansão térmica do vidro pirex. 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura. 210. 210, que a inicial era 0. Então, nós vamos ter que fazer a conta. 5 vezes 2, 10. Então, aqui já vai dar 1.000. 1.000 vezes 210, 210.000. 210.000 vezes 10 a menos 6 vai correr 6 casas para a esquerda, dando um ΔL de quanto? 0,21. 0,21 milímetros. Galera, vocês nem vão acreditar que isso caiu uma questão discursiva, né? Por que não cai no seu ano, né? Então, L é igual. Se ΔL... O que você está gritando, Ramon? Porque dá vontade. Se ΔL é igual a L menos L0, os vizinhos que estão aprendendo É física pra legal que caralho você aqui. pergunta e você mesmo se responde. É lindo. Parece eu, gente. Ai, Pedro, ele não consegue parar de... Tudo é relacionado a ele. Isso é uma parada meio autista, né, mano? Galera, quanto que ele vale o pergunta se L0? responde, porque não adianta a outra pessoa responder que não vai. Ele tem que se responder. Tadinho. Gente, quanto que é o É L0? triste. Quanto que é o L0? Quanto que é o L0? Quanto que é o L0? 200 milímetros. E quanto que foi a variação? 0,21. 0,21. 200 mais 0,21 dá quanto? 200,21. 200,21 milímetros. MMs. Qual a alternativa, galera? Meu Deus. Não tem alternativa. Lógico, é uma questão discursiva. Vocês acharam a questão o quê, pessoal? De boa, questãozinha discursiva. Cadê o print? Vou tirar, hein? Vai Já cair copiei. espelhos também na prova do PISA. Que bom. Vou tirar, hein? Pode tirar. Tiraram aí, já Tá deram bom, print? que horas que começa a outra aula? É 7h30. 7h30. 7h30? Pessoal, vamos lá. Tá acabando aqui já. Falta só falar de duas dilatações, mas é praticamente a mesma merda, então vou falar muito rápido para vocês terem 10 minutinhos de descanso aí. Vou só fazer um negócio aqui que troço doido. Dilatação superficial. Galera, o que é a dilatação superficial? Dilatação de 2 dimensões. De 2 dimensões não, né? Tem relação com a área. Quando você varia a área de uma superfície, ó, eu tenho aqui uma placa de comprimento de área. Como que eu calculo a área disso aqui, pessoal? Como que eu calculo a área de um quadrado ou a área de um retângulo? Lado vezes lado. Se for um quadrado, lado ao quadrado, enfim. Isso aqui tem área. Isso aqui tem duas dimensões. A dimensão Y e a dimensão X. Então, ela vai variar tanto comprimento quanto altura. Lá só variava comprimento, tá, galera? Então, vai variar aqui e vai variar aqui. Então, a fórmula é basicamente a mesma. Na dilatação superficial, o que você muda é a área da superfície. E como que você vai mudar? ΔA, variação da área, é igual a A0 vezes beta vezes Δθ. Onde esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial. Tem relação com os outros. Isso. O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, por exemplo, se numa questão de dilatação superficial, fala assim, uma placa de zinco sofre uma dilatação ao ser aquecida de uma temperatura tal para uma temperatura tal. Se o coeficiente de dilatação linear do zinco vale X, o coeficiente de dilatação superficial do zinco vale 2x. Tem que multiplicar por 2, tá, galera? Esses dias, Maria Alice mandou uma questão para mim sobre isso e ela tinha esquecido. Estava errando a questão por isso. Quando a Pateta percebeu, Ramon, não precisa fazer mais não, que eu já vi onde eu estava errando.
Sempre tem que multiplicar. É Beleza? que às vezes eles podem dar uma questão falando sobre dilatação superficial, só que eles dão alfa, não. Exatamente. Muito bem. E aí, Galera, raios. como que eu acho a área final? O A aqui. Fórmula para achar a área final, se eu precisar. Área. Área inicial vezes 1 mais delta, delta. Aí você vai falar assim, Ramon, por que você não coloca 2 alfa aqui direto? Porque nem sempre a questão te dá o coeficiente de dilatação linear. Ela pode já te dar o superficial, entendeu? Você só vai multiplicar por 2 se ela te der na questão o coeficiente de dilatação linear. Se te der o linear do material, aí você tem que multiplicar por 2 para calcular a variação da área. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso aqui, que cai muito em vestibular, que é a seguinte. Eu tenho uma chapa aqui quadrada e essa chapa tem um furo no meio. Deixa eu fazer um furinho aqui no meio dela. Beleza? Tem um furo no meio. Tem que ser redondo, né? Eu tô com Parkinson. Aí. Clim! Gente, se eu aumentei, preste atenção, essa placa, ela tem um furo no meio. Se eu aumentei a temperatura, esse quadrado vai aumentar a sua área. O que acontece com o furo no meio dele? Aumenta, diminui ou permanece com a mesma área? Eu quero saber a área do furo. Diminui? Permanece. Permanece igual. Permanece. Aumenta o raio, não? Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. A gente tem as 3 respostas no mesmo grupo. Eu amo quando isso acontece. Repete a pergunta que eu tô aqui isso é uma coisa que pode prejudicar vocês no vestibular, se vocês não prestarem atenção. Pode cair para vocês numa prova, tem que estar sabendo isso. Isso aqui, pessoal. Espera aí. Rapidinho. Eu tenho uma placa que é feita de um determinado material que ela tem um furo no meio dela, tá? Então a placa está aqui. Olha que bonitinho, ó, professor didático, pintando o negocinho. Gente, meu professor é muito didático. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, galera. Se eu aquecer essa placa com esse furo no meio, o buraco no meio aumenta ou diminui? Aumenta. Diminui. Falaram que o buraco aumenta, falaram que o buraco aumenta. Diminui. Alguém acha que fica do mesmo tamanho? Não, pera, não sei. Pessoal, o buraco, ele vai aumentar na mesma proporção que a placa aumentar. É isso mesmo. Então, deixa eu falar uma parada. Amém, Deus. Deixa eu falar uma parada, tá acabando minha aula já, que é muito legal, que é o seguinte. Presta atenção na parada. Se eu pegar um filme de guerra, tipo, da era medieval, tipo aquele Gladiador, Menezes Gladiador, tô aprendendo inglês no Wizard. O que acontece, galera? Presta atenção. Se você pegar um filme desse, você vai ver umas carruagens com a roda de madeira. Só que a roda não podia ser de madeira. Por quê? Roda de madeira ia bater na pedra e ia quebrar. Então, o que eles faziam, galera? Eles faziam um aro de madeira, e faziam um aro de madeira, uma roda de madeira, e faziam um aro metálico do mesmo tamanho da roda. Faziam um aro metálico do mesmo tamanho da roda. Aí, o que eles faziam, galera? Eles pegavam esse aro metálico, esquentavam para ele aumentar de tamanho, porque quando você aquece o aro, o buraco de dentro dele aumenta. Então, o que eles faziam? Pegavam esse aro metálico, esquentavam, colocavam em volta da roda e depois esfriavam. O que acontecia? Quando eles esfriavam o aro metálico, ele voltava para o comprimento inicial dele, porque as coisas dilatam, mas quando resfria, elas voltam para o tamanho. Então, aquilo prendia na roda de madeira. Então, todas as rodas de madeira tinham um aro metálico em volta para impedir que ela quebrasse durante uma batida. Então, olha que doideira. O cara usava física sem ter o conhecimento da física, mas ele usava por intuição. Eles já tinham percebido que quando você esquentava uma estrutura metálica, ela aumentava de tamanho. Depois que veio a parte matemática do assunto. Entendeu? Mas as pessoas já usavam isso há muito tempo.
Por quê? Porque quando você esquenta o aro, o buraco dele fica maior. Então, se esquentar, o buraco fica maior. Essa é a conclusão que a gente chegou. Se esquentar, o buraco fica maior. Não leve para o lado pejorativo, entendeu? Isso, Eu sabia que vocês iam falar, beleza, vocês adoram essa idiotice. Enfim, já estou acostumado. Vocês que ensinaram pra gente? Eu não ensinei nada, quem ensinou foi Primeiro Brandão. dia de aula, Lesmo. Foi o primeiro ensinamento do Aí foi físico. Brandão. Última coisinha para te acabar a aula de hoje, galera. Vocês estão gostando da matéria? Matéria bem fácil, eu sei. Eu sei que tem gente que está falando, nossa, que matéria legal. Legal não é, mas é A gente fácil. não chora, Então, vendo. se é fácil, é legal. Galera, acabando aqui. Aquífero Guarani. Eu gostei, Galera, eu gostei dilatação. dela, que ela te gasta dentro, cara. Eu adorei isso. O quê? Rapaz, aqui em casa eu Ela sou não pode ver uma. eu sou um pau mandado, cara. Vocês estão aí, ela tá aqui me zoando o tempo inteiro. Tudo que eu falo, ela dá risada aqui. Eu sou um pau mandado, meu. Não apanha, mano. Não ficar expondo também dessa maneira, não. Família. Pessoal, olha só. Dilatação volumétrica. Ramon, o que vai mudar? Porra nenhuma. ΔV, dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, o que eu tenho? Eu tenho variação do volume. Tem a ver com esses três. Volume. O pessoal lá no Nordeste fala assim, volume. Olha eu, xenofóbico. Variação do volume, pessoal. A variação de volume que a gente tem na estrutura está relacionada com o quê? Com aumento tridimensional. É quando aumenta os três, galera. Comprimento, largura e altura. Beleza? Então, a variação de volume, ΔV, é igual a V0 vezes gama, que é um peixinho de cabeça para baixo, vezes Δθ, onde o gama é o coeficiente de dilatação volumétrico do material. Vai ser 3 vezes maior. Isso, como agora a variação é tridimensional, você vai ter que gama é igual a 3 vezes alfa. Então, se eu estou fazendo uma questão de dilatação volumétrica, mas ele deu o coeficiente de dilatação linear, eu tenho que multiplicar por 3, tá certo? E como que eu calculo o volume final, pessoal? V0 vezes 1 mais gama Δθ. Então, essa fórmula calcula a variação do volume e essa fórmula calcula o volume final do corpo. Tudo bem? Basicamente a mesma coisa. Para a gente finalizar, última coisinha bem rápida aqui, que vocês vão encontrar isso. Oi. Pode falar. Falaram Kiki aí, pararam. Então vamos lá. Seguindo aqui, último quadro de hoje, bem rapidinho. O Thiago Yuri já vai dar aula para vocês 7h30. Pessoal, líquidos, muitas questões de dilatação vão envolver líquidos, tá? Se cair no piso, tem boa probabilidade de envolver líquidos. Se liga só. Dilatação dos líquidos. Galera, vocês acham que um líquido, ele tem comprimento, ele tem área ou ele tem volume? Volume. Um líquido, ele tem volume, exatamente. Líquido tem volume, tá, pessoal? Lembra? Volume de líquido lá na hidrostática. Então, toda variação, toda dilatação de líquidos, ela é volumétrica. Então, galera, eu tenho aqui uma quantidade de líquido volume inicial, esquentei o sistema e parte do líquido transbordou. Por que o líquido transbordou, gente? Ele vai dilatar. Porque ele se dilatou. E se tivesse o nível do líquido tivesse baixado? Resfriou? Resfriou. Só que tem um outro fator que pode influenciar nisso daí, e é isso que as questões vestibular pegam, e é isso que a maioria da galera que não estuda erra, que é o seguinte. A água. Comportamento anômalo da água? Não é o comportamento anômalo da água agora. É que quando você esquenta esse sistema, não apenas o líquido sofre dilatação, mas o recipiente também sofre. O recipiente. Então, essa dilatação aqui não é a dilatação real do líquido. É o que aparenta. Tá vendo um AP que está escrito aqui, galera? Esse AP é que a gente chama isso aqui de dilatação aparente. Não é a dilatação real do líquido, porque o recipiente pode ter se dilatado.
Então, se a questão não pedir para desprezar a dilatação do recipiente, você vai ter que dizer que a dilatação volumétrica do líquido é a dilatação volumétrica do recipiente mais a dilatação aparente, que é o que transbordou. Como assim, Ramon? Não entendi. Me explica isso daí que eu viajei agora. Vamos imaginar o seguinte, no início, eu tinha 500 ml de líquido e de recipiente. Tudo bem? No início eu tinha 500 ml de líquido e de recipiente. No final aqui, 30 ml do líquido caíram aqui para o lado de fora. 30 ml do líquido caíram para o lado de fora. E o recipiente sofreu uma variação de volume. A variação de volume do copo aqui, do vidro, do recipiente, foi de 5 ml. Ou seja, o recipiente que antes cabia 500 ml, agora cabe quanto? 505? 505. Então, o recipiente antes cabia 500 ml. Como ele variou, ele sofreu uma variação de volume aqui, um ΔV. Deixa eu botar o delta aqui rapidinho. Sofreu um ΔV de 5 ml, antes ele cabia 500 ml, agora ele cabe 505. Então, qual foi a dilatação real do líquido? A dilatação real do líquido vai ser o que transbordou, 30 ml, mais o que aumentou de volume do recipiente. Então, vai ser de quanto a dilatação real do líquido? 35 ml. Se você disser que a dilatação do líquido for de 30 ml, desconsiderando a dilatação do recipiente, está errado. E outra coisa que você pode trabalhar aqui, ó, o gama do líquido, ele vai ser exatamente igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Porque os volumes iniciais e as variações de temperatura são as três para os mesmos elementos. Ramon, Oi. nessa primeira equação aí, o ΔV do meio tá com quem embaixo? É AC? AC é o quê? Ah, tá. É REC do recipiente. Deixa eu escrever aqui de novo. Entendi. Dilatação do líquido é igual à dilatação do recipiente, REC, mais a dilatação aparente. Então, pessoal, os líquidos se dilatam de forma volumétrica, tá? Quando eu esquento o sistema, a dilatação do líquido não é só o que transbordou. Aí deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente acabar a aula. Agora prometo que é para acabar. Prometo. Ó. Se o nível... que eu não acredito mais nisso. O quê? O que houve? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se transbordou, eu estou aquecendo ou diminuindo a temperatura do sistema? Aquecendo. Todo mundo concorda? Sim. E se eu disser para vocês que eu posso estar resfriando, e estar transbordando o líquido, você acreditaria? Se ele aquece e se a água dilata, né, o líquido dilata, o recipiente dilata, se você resfriar o líquido, aquele negócio da dilatação resfriar também. Então, vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Pode aplicar isso numa questão e muita gente vai errar. Se eu esquento um recipiente com um líquido e transborda, significa que o líquido se dilatou mais que o recipiente, tá? Agora, se o recipiente se dilatar mais que o líquido, eu posso esquentar e ficar espaço vazio, o nível do líquido baixar. Então, quando que transborda quando eu esquento? Quando que transborda quando eu esquento? Quando o gama do líquido é maior que o do recipiente. Quando que transborda quando eu esfrio? Quando o gama do recipiente é maior que o do líquido. Então, quando você esquenta, pode acontecer as duas coisas. Transbordar ou baixar o nível. Quando você esfria, também pode acontecer as duas coisas. Transbordar ou baixar o nível. Você tem que saber explicar por quê. O que vai determinar se vai transbordar ou baixar o nível? O gama do líquido e o gama do recipiente. Exatamente, quem tem maior gama. Se eu esquento e transbordou, é porque o líquido se dilatou mais que o recipiente. Logo, o gama do líquido é maior que o do recipiente. Se eu esquento e ficou espaço vazio, o recipiente se dilatou mais que o líquido. Logo, o gama do recipiente é maior que o do líquido. Se eu esfriar e transbordar,
é porque o recipiente diminuiu mais de tamanho que o líquido. Então, o gama do recipiente é maior que o do líquido. Se eu esfriar e ficar espaço vazio, é porque o líquido contraiu mais que o recipiente. Logo, o gama do líquido é maior que o do recipiente. Tem que saber essas 4 coisas para não perder essa questão no vestibular. Tá? Então, faz uma tabelinha. Faz uma tabelinha. O que vai ter nessa tabelinha? Transbordou, espaço vazio, aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura. Vocês vão botar essa tabelinha. Na coluna, transbordou, espaço vazio. Na outra, na linha de cima lá, aumentou de temperatura, diminuiu a temperatura. Aí você vai sobrar 4 quadradinhos. Você vai botar quem tem um gama maior embaixo. Eu vou deixar para vocês fazerem essa tabela, depois vocês mandam uma foto para mim para ver se ficou boa. Gente, muito obrigado pela moral da aula. Ó, ainda temos aqui 31 alunos, estou muito satisfeito com isso. Vocês estão de parabéns, tá? Libera a câmera aí para gente tirar uma foto aí. Tem bastante gente. Não sai agora não, rapidinho. Libera a câmera aí para gente tirar uma foto. Olha lá, já tem gente saindo. Ô, povo macumbado. Libera a câmera aí, gente. Todo mundo, rapidinho, só para gente tirar uma foto. Thiago vai mandar o link lá no grupo da aula agora. E depois eu vou mandar o link da reunião com o Guigui lá. Libera a câmera aí, gente. Vamos, gente. Vamos. Vamos, Laura. Vamos, Jennifer. Vamos, Isadora. Vamos, Paola. Vamos, Vitor. Vitor ao quadrado. Vamos, Thaís. Vamos, gente. Abre a câmera rapidinho, gente. Tirar uma foto. Vamos, Gama. Rapidinho. Tirar uma foto rapidinho. Ligar a câmera. Rapidinho, gente. Rapidinho. Ai, menina, estão tudo se penteando agora. Isso. Vamos. Vamos, gente. Eu tô indo correndo tirar o pijama. Isso, boa, galera. Vamos lá. Mais gente. Vamos, Yuri. Yuri deve estar com a cara igual um Buda. Vamos, Yuri. Lucas não vai abrir mesmo, cara. Vamos, gente. Vamos abrindo a foto aí. Vamos. Isso. Agora legal. Cadê Chalito? Já meteu o pé, o vacilão? Não conhece Carlos Arthur. Carlos Arthur tá aqui. Eu tô aqui, ó. Vamos, Carlos Arthur. Não. Vamos, Catu. Catu, ele tá aqui. Com certeza ele tá dormindo. Ó, vou tirar a foto. Tá de sacanagem? Tô aqui, ó. Então bota a cara na reta aí, mano. Nunca me atrasei pra uma aula sua, Ramon. 3, 2, 1. Vamos. Boa, Yuri. Yuri com uma barrigão. Vamos embora. Bora, Vitor. Vamos, Paola. 3, 2, 1. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho tô mandando um link lá da reunião com o Guigui, tá? Primeiro vocês vão achar o Thiago. Manda os negocinhos que você fez. Deixa comigo. Obrigado, galera. Foi ótima aula. Tamo junto. Tchau, Ramon. Tchau. Fiquem com Deus.